Aleluia! Graça e paz, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, povo mais feliz da face da terra. Estamos em mais uma manhã de Café com Cristo. Você que está nessa live pela primeira vez, fique até o final. Deus te trouxe essa live porque Ele quer falar com você, em nome de Jesus. E você que já está nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você que tem nos acompanhado, em nome de Jesus, marque o máximo de pessoas que você puder. Vamos alcançar as pessoas, vamos alcançar os amigos, aqueles que precisam de uma palavra de fortalecimento. Marque aí, ó. Vai orando e falando: Deus, Espírito Santo, me direciona quem é o amigo que precisa ouvir essa mensagem. Vai aí, bota aí no Face, no comentário e marca. Coloca a letra L, aí marca o Leonardo. Vai marcando, vai marcando. Amém? Bota a letra P, marca o Pedro, marca o Paulo. E assim pede a Deus direcionamento. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, irmãos. Assim como Deus está me usando para pregar, Deus está te ensinando, está te usando para marcar as pessoas. A obra é de Deus, amém? Glória a Deus. O tema hoje é sobre a palavra. Praticantes da palavra. Glória a Deus, irmãos. Aquele que tem dificuldade de entender isso, hoje vai ser confirmado no seu espírito uma revelação. E você vai conseguir praticar aquilo que Deus tem colocado diante de você, a sua palavra. Em nome de Jesus, amém? Quem está conosco pela primeira vez, nós colocamos um louvor para tocar aqui no fundo, para preparar o nosso coração para a palavra. Depois que esse louvor toca, 4, 5 minutos, vem a palavra e nós fechamos a live com uma oração. Amém? Então você é nosso convidado a estar todos os dias às 7h30 da manhã conosco. Já começa o dia ouvindo a palavra, já começa o dia deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração, que é uma bênção, amém? E como nós vamos falar com a palavra, falar da palavra, irmãos, é muita responsabilidade tu pregar a palavra falando da palavra. Então, diante do trono, a tua vontade. Eles da escravidão, da religião, da escravidão do diabo, o Senhor venha revelar a glória eterna do Senhor para eles, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, que a tua palavra venha trazer cura para a alma e para o corpo. Que a tua palavra hoje venha, querido, gerar confronto e arrependimento, ao ponto que aquele que está em falta, Senhor, diante de ti, possa ser gerado arrependimento no seu coração, ele possa ser reconciliado novamente contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Deus, o poder do Senhor, a unção do Senhor, a libertação, a presença do Senhor em cada casa nessa manhã. Que essa live possa alcançar aqueles que o Senhor determinou no céu, Deus. Que possa trazer cura e libertação e restauração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Graça e paz para vocês que entraram agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos marcar aí o máximo de pessoas que nós pudermos. Amém? Glória a Deus. Mais uma manhã de Café com Cristo. Mais uma manhã em que o Senhor nos deu e nos presenteou, irmãos. Levantar toda manhã é um presente, é uma dádiva de Deus. E levantar sem sentir dor, com a sua saúde perfeita, é melhor ainda. Se você não acordou nessa situação, sem dor, sem o seu estado físico perfeito, eu quero profetizar cura para o seu corpo. Que assim como é a sua alma, também o seu corpo venha a ser. Em nome de Jesus, o Senhor venha liberar cura hoje para você. Amém? Amado, essa música fala muito ao meu coração. Eu não sei vocês. Eu não sou saudosista, não. Amém, irmãos? Eu não gosto de músicas só antigas, não. Mas os louvores antigos, eles têm muito respaldo bíblico, né? Somente Diante do Trono, Toque no Altar e outras bandas
Eles utilizam muito a palavra de Deus, cantam a palavra de Deus. E aí a libertação, até quando você ouve. Hoje em dia, muitos louvores vêm de encontro com a palavra de Deus, não tem nada a ver, né? A gente manda manda pegar a rede de volta, quando Jesus disse que a gente tinha que largar a rede. Então, assim, é um negócio bem esquisito. Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é tremenda, amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou boldo alguma vez na sua vida? Boldo, chá de boldo? Irmãos, é terrível. É terrível, não é? Quem já tomou boldo aí? Só que o boldo é bom, mas o boldo não é agradável. É agradável? Não é. É bom, mas não é agradável. Agora, a Coca-Cola, a Fanta, a Sprite, é agradável, mas não é boa. Então, tu toma a Coca-Cola, ela é agradável, mas ela não é boa. O boldo é bom, mas não é agradável. Agora, a palavra de Deus é a única que é boa, agradável e perfeita. Você está entendendo? Por que as pessoas têm dificuldade de entender? Eu vou falar sobre a palavra hoje, amém, irmãos? Glória a Deus! Quem está empolgado aí, irmão? Sexta-feira, estamos fechando a semana com a palavra selando, ó, pum! Tudo que nós recebemos nas lives essa semana toda, selando, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Lucas 11, quem pode abrir? Abra, Lucas 11, versículo 27. Você que não acordou cedo, não fez o cafezinho aí, não fica com inveja, tá? Inveja é pecado. Levanta um pouquinho mais cedo, faz um cafezinho, ó. Delícia, tá? Depois eu te dou a medida aí para você que não sabe fazer café direito. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos lá, gente. Quando eu vou pregar sobre falar a palavra, me empolga, gente. É maravilhoso. Lucas 11, 27. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, quem? Jesus, amém, irmãos? Jesus estava falando, e aí olha o que acontece. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe, e os seios em que mamaste. Mas ele disse, olha o que Jesus disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Deus. Irmãos, imagina só, Jesus ele não é abençoado, Jesus ele é a bênção, ele é Deus. E aí, olha o que Jesus disse. Uma mulher traz um pronunciamento: abençoado é o ventre que te gerou e os seios que tu mamastes, o seio que te amamentou. Muita bênção que essa mulher é uma bem-aventurada. Ela recebeu uma grande bênção, ela é abençoada. Aí Jesus diz: abençoado é aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Gente, olha que tremendo. O Deus da bênção diz que abençoado é aquele que guarda a palavra. E tem gente que vai para a igreja todos os dias, querendo a bênção, e não quer guardar a palavra. Irmãos, não tem como. Não tem como você ser abençoado sem guardar a palavra. Entenda? Entenda o seguinte, amado. Você pode receber uma bênção sem guardar a palavra. O nome disso é graça e misericórdia de Deus. Você pode fazer uma campanha na igreja, irmão, e Deus abrir uma porta de emprego, te abençoar com a porta de emprego. Deus pode te abençoar com a casa nova. Deus pode te abençoar até com casamento. Porém, você não é abençoado se você não guardar a palavra de Deus.
Você foi abençoado, mas você não é abençoado. E viu a diferença? Só é abençoado aquele que pratica a palavra de Deus, que ama a Deus e tem um relacionamento com Ele. Você pode receber uma bênção, mas não ser abençoado. Agora eu te pergunto, o que é melhor? Receber uma bênção ou ser abençoado? Você pode ser abençoado e receber bênção em cima de bênção. Além de ser abençoado, também receber bênção. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas querem o Deus, não querem o Deus da bênção, querem uma bênção de Deus sem ter o Deus da bênção. É aquela pessoa que quer desfrutar de um convívio contigo, mas não querem te aceitar como amigo, não querem relacionamento com você. É aquele filho que mora dentro da casa do pai, come a comida do pai, o pai compra roupa para ele, o pai compra videogame para ele, mas ele acorda de manhã, não dá nem bom dia pro pai, nem fala benção, pai, nem convive com o pai. E ele quer benção. Aí chega no dia do aniversário, ele quer, pai, compra uma bicicleta nova para mim. Ele quer as coisas do pai, mas não quer ter relacionamento com o pai. Você não quer servir o pai, não quer obedecer os mandamentos da casa, não quer botar o lixo para fora, não quer obedecer uma tarefa. É mais ou menos assim. Então olha o que Jesus disse nessa passagem: abençoado é aquele que guarda a palavra do meu Deus, do meu Pai, aquele que guarda a palavra do meu Pai e obedece, esse sim é abençoado. Agora vamos lá em Tiago, vocês vão entender que essa palavra é mais profunda do que você imagina. Tiago 1, versículo 19 ao 25, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio em falar. Irmãos, primeiramente, esse versículo falou muito ao seu coração, não falou? Se todos obedecessem esse mandamento, irmãos, sejam prontos a ouvir e tardio a falar, evitaria muita briga, muita confusão dentro de casa, sim ou não? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que ele está querendo dizer? Quando você estiver irado, fala pouco, ouve mais, porque a tua ira não vai operar a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem que ele era. Porém, aquele que atenta à lei e que é perfeita, aquele que atenta à lei que é perfeita da liberdade e nele persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Ele será abençoado em tudo que ele fizer, no seu feito. Olha que tremendo. Tiago compara o homem que ouve a palavra e não a pratica, semelhante ao homem, irmãos, que acabou de olhar no espelho e não lembra da sua imagem, da sua fisionomia. Gente, não é tremendo isso? Imagina você acabar de olhar no espelho, contemplar o seu rosto natural, e aí você sai. Quando você tenta lembrar do seu rosto, você não esquecer. Imagina que estado de angústia que deve dar você tentar lembrar do seu rosto e não conseguir. O que Tiago está querendo dizer? Que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a uma pessoa que não tem identidade espiritual. É uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que frequenta a igreja, ela frequenta o ambiente religioso, mas ela não tem uma intimidade com Deus, ele não ouve, ele não tem uma vida desatada, a vida dele não melhora, a vida dele não flui na intimidade com Deus. E essa pessoa, ela escuta pessoas dando testemunho: olha, Deus me batizou com o Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo de madrugada, e ele fica só ouvindo o testemunho, mas ele não tem uma intimidade, ele não tem uma identidade.
E logo essa pessoa ela vai desanimar da fé, ela vai sair da presença de Deus. Por quê? Ela não tem uma resposta de oração, ela ora e nada acontece, ela não acontece nada de novo na vida dela, porque ela não tem uma intimidade com Deus que faz nova todas as coisas. É como se uma pessoa fala assim, um dia uma pessoa disse assim para mim, apóstolo, tem como o senhor dar um gabinete para uma ovelha minha e para um casal? Ela é uma discípula da minha célula. O marido dela não é crente, mas ela é, e eles estão querendo um aconselhamento. Eu falo, não, minha filha, não tem como eu dar gabinete para quem não é crente. Eu posso ir fazer uma visita na sua casa, se você me chamar lá para tomar um lanche, comer um lanche, mesmo não ter nada para comer, meus irmãos, não sou guloso, não. Mas é só um álibi, né, para a gente estar ali, né? Se você marcar um dia uma visita na sua casa, eu vou lá fazer uma visita, vou bater um papo, vou ter um ambiente, eu não tenho problema nenhum. Mas dar gabinete para aconselhamento pastoral, eu só dou para quem é crente. Porque eu vou ficar 1 hora ensinando ele coisas que ele não vai obedecer. Que isso, apóstolo? Não vai obedecer? Não vai, irmãos. Como é que eu vou falar no gabinete que ele deve ser o marido melhor? Como é que eu vou falar no gabinete que ele deve orar ou ler a Bíblia se ele não é crente? Ele vai obedecer o que eu vou falar? Então ele teria que obedecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e largar o pecado. Se o camarada não ouve a voz de Deus para largar o pecado e entregar a vida para Jesus, ele vai ouvir minha voz? Irmãos, eu não sou coach, eu não dou assessoria, não, eu sou pastor, eu pastoreio. E a palavra pastorear é pastorear rebanho. Então a pessoa primeiro tem que estar no rebanho. Então eu posso na sua casa fazer uma visita, criar um vínculo relacional com o seu marido, para tentar ganhar ele. Depois que eu ganhar ele, que ele aceitar o Senhor Jesus, aí eu vou aconselhar ele a fazer o que deve fazer, como marido, como pai. Enquanto isso, eu posso dar gabinete somente para a esposa. Aí senta eu e a apóstola, e a gente dá gabinete para a esposa. Como ela ganhar o marido, como ela orar para o marido se converter, oriento ela. Agora, dar conselho para o casal que só um é crente, não tem como, irmão. Isso é uma incoerência. Porque isso vai nos desgastar. Quem entende isso? Nem Deus dá um segundo passo para uma pessoa que não dá o primeiro. Como é que Deus vai mandar uma pessoa dar um passo e alcançar o 5º degrau se ele não botou o pé no primeiro degrau? Ele vai quebrar a perna, ele vai cair. Então, tem pessoas que querem uma casa. Senhor, ela vai na igreja e fala, Deus, me dá uma casa. Aí Deus fala, se eu te der uma casa, que adianta você ter uma casa e você não tem um lar? De que adianta eu te dar uma esposa e filhos e você não tem uma família? A palavra lar, a casa é uma conquista material. Todos podem conquistar uma casa, contando que ele levante cedo e vá trabalhar. Um ímpio, uma pessoa de qualquer religião, ele pode conquistar uma casa, mas um lar, só Jesus pode dar. O lar é uma conquista espiritual, irmão, e só Jesus pode dar. A palavra lar vem de lareira, é uma raiz etimológica que vem de lareira. Antigamente as pessoas na época de frio, principalmente no sul, na Europa, onde o português surgiu, né? Vamos dizer assim, de Portugal, lugar, época fria e gélida, antigamente não tinha sistema de calefação, né? Aquecedor, então, e não tinha internet, não tinha nada disso. Na época de frio, o lugar mais confortável da casa era a sala. Eles acendiam uma lareira, tinha uma chaminé, e eles ficavam quentinhos ali eles contavam história, ali eles tinham comunhão. Como é que foi o seu dia? Como é que está lá no curso? E ali tinha relacionamento. Então a palavra lá vem de lareira. Um lar que não tem comunicação, que não tem diálogo, não é um lar, é uma casa, é qualquer coisa, menos um lar. E essa conquista, só quem dá é a palavra de Deus, é Deus, quando você é praticante da palavra. Uma vez eu estava quando eu morava lá no bairro do Pilar, eu fui num salão de beleza. Eu conheci um rapaz lá, muito inteligente,
eu estava esperando, se eu não me engano, a apóstola estava fazendo a unha. Eu estava lá de fora esperando, e esse rapaz ele estava esperando para fazer a unha também. Um homem muito inteligente, muito sábio, sabe? Atencioso. E a gente começou a conversar. E nisso que nós começamos a conversar, ele começou a falar de mitologia grega. E ele falava de mitologia grega, e ele falava com uma empolgação. E a gente conversando, né? Aí eu falei também de mitologias egípcias. Você já ouviu falar de Ísis e Orísis? Ele já... Tu já ouviu falar? A gente começou a conversar. E aí quando foi um certo momento na conversa, depois de quase meia hora de conversa, eu falei para ele assim: e o Evangelho? Você gosta de falar sobre o Evangelho? Aí ele, não gosto não. O Evangelho eu não gosto não. A fisionomia dele mudou. Ele disse, eu falei assim, poxa, mas eu gostaria de conversar contigo um pouco sobre o Evangelho de Cristo. Aí ele disse, poxa, mas aí me desculpa, mas sobre a Bíblia eu não gosto de conversar não. Eu falei para ele, meu querido, era Rogério o nome dele. Eu falei assim, Rogério, eu gostei de você, te conheci agora, mas eu gosto de conversar sobre o Evangelho. Aí ele, pô, mas eu não gosto. Eu falei, mas eu também não gosto de conversar sobre mitologia grega. Eu estou conversando contigo mitologia grega há quase uma hora aqui. Aí ele, tu não gosta de conversar sobre mitologia grega? Tu estava falando com tanta empolgação. Eu falei, não, eu não gosto de conversar sobre mitologia grega. Eu gosto de conversar sobre coisas que me aproximam de pessoas. Olha só, se eu não conversasse sobre mitologia grega, eu deixaria de conhecer uma pessoa tão maravilhosa como você, um cara educado, um cara inteligente. Imagina, se o camarada que só gosta de basquete, se eu conversasse com um camarada que gosta de basquete, o cara que gosta de futebol, eu conversasse. O esporte aproxima pessoas, assuntos aproximam as pessoas, ideias aproximam as pessoas. E essa conversa nos aproximou. Agora, nós conversamos quase uma hora sobre aquilo que você gosta. Nós poderíamos conversar um pouquinho sobre aquilo que eu gosto? E aí, conversando, aí ele falou, você está certo, beleza. Aí eu falei assim, primeiramente, vamos começar então pelo Evangelho, vamos começar. Por que você não gosta de conversar sobre o Evangelho? Aí ele disse para mim assim, na verdade, eu na conversa com ele, eu percebi, ele não queria desonrar a mãe dele ou o pai dele, mas eu entendi. Ele não acredita que o Evangelho possa mudar a vida de alguém, porque ele foi criado dentro de um lar, o pai dele era um presbítero, e a mãe dele era uma mulher que frequentava a igreja direto, estava todos os dias na igreja, o pai dele era aquelas pessoas que não faltavam um culto, extremamente comprometido com a obra de Deus, mas ele disse que cresceu num lar onde tinha confusão, briga, palavras desrespeitosas, irmãos, até palavrão. Então, na mente dele, é melhor se apegar a uma mitologia que ele tem certeza que não é uma mentira, mas impressiona as pessoas quando ele conversa, faz ele parecer um pouco melhor, mais inteligente, do que afirmar uma verdade que não trouxe transformação para a casa dele. Ele entende, é só uma verdade, mas é uma verdade que não transforma, então, para mim, é uma mentira. Vocês sabiam, amados? Sabe o que é isso? A falta de testemunho de praticar a palavra. Existe, né? Um homem chamado Magic Johnson, que era um jogador de basquete da minha época, quando eu era garoto. O Magic Johnson foi um dos melhores do mundo. Até surgir Shaquille O'Neal, até surgir outros nomes, como o Jordan, né? Michael Jordan e tantos outros. O Magic Johnson, ele foi um dos principais da minha geração.
e ele adquiriu AIDS. Ele teve que parar de jogar basquete. Só que a AIDS não matou ele, ele adquiriu AIDS na mesma época que o Cazuza. Cazuza morreu, fez tratamento em Boston, mas não teve jeito, até sangue de cavalo tiraram, colocaram nele, mas não teve jeito, o Cazuza morreu. E ele não morreu. Fizeram um exame nele, descobriram o quê? Que ele era portador do vírus, ele transmitia, mas ele não morria do vírus. O vírus não matava ele. Sabe o que eu entendo com isso? Existem pessoas assim dentro do reino de Deus. Eles portam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não afeta eles. Eles não são afetados por aquilo que eles carregam. Eles carregam a palavra na boca, eles pregam a palavra, mas a palavra não afeta eles, não derruba a defesa do corpo deles, não afeta o coração deles, não molda eles. Quando Deus chamou Ezequiel para pregar, a primeira coisa que Deus disse: Ezequiel, come o rolo. Come. Ezequiel pega um pedaço de rolo e come a palavra, o rolo, a palavra, ele come a palavra. Agora Deus disse: vai lá e anuncia a palavra para outros. Deus primeiro fez Ezequiel interiorizar a palavra para depois pregar, ou seja, a palavra tem que estar em mim primeiro para depois eu pregar para outros. Porque se você não pregar aquilo que você não pratica, essa palavra que você fala não traz libertação, porque a tua vida não liberta ninguém. Tem um testemunho que eu conto de um livro que eu li, de um homem que ele foi pregar numa igreja e o seu vizinho da direita estava lá. E o vizinho sentou para ouvir a palavra. E o vizinho nunca ia para a igreja, o vizinho não era cristão e nem tinha costume de ir para a igreja. E aí, quando acabou a pregação, ele olhou e falou assim: rapaz, tu tá aqui? E naquele dia foi ele que pregou, o vizinho. Ele disse para o vizinho: nossa, tu veio visitar a nossa igreja? O vizinho falou: eu nem sabia que tu era membro daqui não. Aí me chamaram e eu vim aqui hoje. E aí, gostou da palavra? Poxa, eu preguei, tu veio logo no dia que eu preguei. Tu gostou da palavra? E aí o vizinho disse: rapaz, eu até tentei entender, mas a sua vida fez muito barulho. Eu não consegui prestar atenção no que você falou, porque a sua vida fez muito barulho. Tá entendendo? Quantos palavrões, quanta discussão, quanta falta de testemunho esse vizinho não deu. Vocês sabiam que Mahatma Gandhi, que é um fundador praticamente de uma religião, um homem, um líder de influência, ele entrou numa igreja nos Estados Unidos e ele sendo negro, quando ele entrou na igreja, expulsaram ele da igreja e falaram: a igreja dos negros é no outro lado da rua. Então, quando ele esteve com Martin Luther King, ele disse assim para Martin Luther King: vocês evangélicos, vocês pregam a verdade como se fosse mentira. Em outras religiões, as pessoas pregam a mentira como se fosse verdade. É essa a diferença. Sabe quando uma pessoa prega a palavra como se fosse mentira? Quando ela porta a verdade, mas a vida dela é uma mentira. Jesus usou ilustrações, histórias para ilustrar a verdade. Você pode pegar a história, por exemplo, de Ulisses e as sereias como um exemplo. Você pega a palavra e dá um exemplo. Olha, mas todo mundo sabe que a história de Ulisses e as sereias é uma mentira. Você pode usar a história de a Cristiana e o Castelo da Dúvida. Mas todo mundo sabe que é uma história. Mas é uma história mentirosa. Eu posso usar essa história mentirosa. Uma história mentirosa não, perdão. É uma história com não é uma história de verdade. Para ilustrar algo. Mas todo mundo sabe o que é a verdade e o que não é. É só para ilustrar. Agora, sabe o que é triste? É a pessoa pregar a verdade e a vida dela ser uma mentira. A vida dela ser só uma ilustração. Ela ilustra uma vida que ela não vive.
Uma pessoa prega sobre santidade, mas ela vive uma vida de pecado. Uma pessoa prega sobre santidade, mas ela vive uma vida de pornografia. Uma pessoa prega não seja agressivo, mas ele bate na esposa ou espanca os filhos. Não tem uma educação dentro de casa. Não tem um respaldo. Não sabe como tratar a esposa, não sabe como tratar os filhos. Então, a palavra do Senhor diz que eu tenho que ser praticante. Jesus disse, bem-aventurado. Aquela mulher interrompeu e disse, bem abençoada é a mulher que te deu a luz e o seio que te amamentou. Jesus disse, ei, abençoado é aquele que pratica a palavra de Deus e guarda no seu coração. Então, melhor, irmão, do que receber uma bênção é ser abençoado. Porque a bênção você recebe esporadicamente, uma bênção ali, outra bênção aqui. Mas ser abençoado, você é um catalisador de bênção. Aonde você vai, você é abençoado. Você não recebeu uma bênção de porta de emprego. Você vai para o emprego e você é uma bênção lá naquele emprego. E todas as pessoas são abençoadas por te conhecer, por conviver contigo. Isso é a palavra de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos ser não somente portadores da palavra de Deus, mas nós possamos ser aqueles que somos afetados pela palavra de Deus, que a palavra de Deus fale conosco primeiro, que a palavra de Deus venha estruturar a nossa vida primeiro, para depois nós queremos mudar a vida de outras pessoas. Eu quero ler um Provérbios, irmãos, que falou muito comigo, Provérbios 14, quem pode abrir lá? Provérbios 14. Provérbios de Salomão. Olha que palavra. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela derruba com suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentira. O escarnecedor busca sabedoria, mas não encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Eu vou terminar de ler esse capítulo, mas deixa eu te explicar aqui. Olha só, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas mãos. Aquela pessoa que recebe uma palavra, quando o Provérbios menciona o tolo, quem é o tolo, gente? O tolo é aquela pessoa que não tem praticidade na palavra. Sabia que existe um ouro que é chamado de ouro de tolo? Os mais antigos lembram, né? Do ouro de tolo. Tinha músicas que cantavam sobre o ouro de tolo. É um metal que ele é muito parecido com ouro. Você pode jogar ácido nele, ele não perde a cor, mas é um metal, ele não é ouro. Ele é parecido. Só o ourive sabe identificar ele, só o especialista. Mas é ouro de tolo. Por isso que vem o ditado que diz, nem tudo que reluz... Eu estou muito velho hoje, eu estou ficando velho, irmão. Os ditados velhos, arcaicos, mais novos aí, não sabe nem o que eu estou falando. O que esse pastor está falando? Nem tudo que reluz é ouro. Então, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o ouro ele está relacionado à santidade. O sumo sacerdote usava uma placa na testa de ouro escrito santidade ao Senhor. A prata, na Bíblia, fala de remissão. O bronze fala de sacrifício, mas o ouro fala de santidade. Então, existem pessoas que elas estão travestidas de uma santidade, mas na verdade elas são pecadores, que portam a verdade, mas essa verdade não afeta eles. São pessoas que pregam arrependimento, mas não são pessoas arrependidas. São pessoas que pregam santidades, mas não são pessoas santificadas. São pessoas que pregam o amor, mas não amam nem os da sua própria casa. São pessoas que pregam a verdade, mas quando você vai conviver com elas, a vida delas é uma ilustração como de Ulisses e de Cristiana, no castelo da dúvida.
É muito difícil. É muito difícil, é doloroso. Quando esse jovem, esse homem, começou a falar da família dele, eu voltei a falar de mitologia grega com ele. Sabe por quê, irmão? Eu entendi que não adianta. Eu fiquei quase meia hora conversando com ele sobre o Evangelho. 1 hora quase conversando sobre mitologia grega. Depois eu falei do assunto que eu gostava, que era o Evangelho. Ele me ouviu, respeitosamente. Mas como que eu vou convencer um homem a meia hora de conversa se esse homem tem uma vida inteira de péssimo testemunho de cristãos dentro da sua própria casa? Se eu ficar falando ali, ele está passando na mente dele, esse cara deve ser igual ao meu pai. Ele está falando aí, está até falando bonito, mas na verdade ele deve ser igual à minha mãe. Se eu ficar 2 horinhas na casa dele, eu descubro toda a verdade. Na verdade, esse homem está querendo dizer o seguinte: olha, eu até me converto ao Evangelho, mas me deixa conversar primeiro com seus filhos, em particular com a sua esposa, meia hora, para saber de fato como que você é. Então eu disse para aquele homem: eu vou orar pela sua vida para que o Evangelho de Cristo possa iluminar a tua mente, que existe de fato pessoas com testemunhos verdadeiros. Mas eu não posso provar isso para você falando simplesmente, porque palavra por palavra você conviveu dentro da sua casa a vida toda, não foi? Mas se algum dia você tiver o privilégio de estar andando comigo e eu andando com você, e eu ter o privilégio de andar com você, eu faço questão de que você ande, frequente a minha casa e saiba a minha conduta. Converse com os meus filhos, com a minha família. A minha conduta, que eu ando certo, que eu compro, eu pago o que eu devo, que eu procuro respeitar as pessoas, de uma criança a um idoso. Anda comigo. Mas eu não posso. Só palavras não vão convencer. Como diz um ditado, né? Como diz uma frase: palavras convencem, testemunhos arrastam, exemplos arrastam. E olha o que ele diz aqui, que ele continua dizendo: a testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. Ele está querendo dizer o seguinte: ei, uma falsa testemunha é aquela pessoa que está falando a verdade, mas a outra pessoa ela está dizendo assim: ó, eu conheço, cara. Ele diz que é crente, mas isso é 7-1, isso é mentiroso, rapaz. Ih, sai de perto disso. A vida daquela pessoa não estimula as pessoas que querem ter uma vida igual a dele. Eu lembro uma vez que nós estávamos em Caxias, trabalhando, e tinha um grupo de pessoas, crentes e não crentes. Estava fazendo um trabalho. E aí saiu cada um para um lado. Na época o pastor José Renato estava vindo como vereador em Caxias, e o pastor pediu para a gente ajudar ele lá, e aí beleza. Aí tinha um grupo de pessoas não crentes andando com a gente, entregando papel na rua, fazendo a campanha lá na época. E aí eu lembro que tinha um presbítero, um camarada que era de outra igreja, que estava lá no meio deles. Quando nós acabamos de fazer, trabalhamos juntos ali quase 10 dias, quando findou os 10 dias, estava na praça, irmãos, um rapaz que não era crente, o presbítero pediu para fazer uma oração. Sabe o que o rapaz falou na época? Ele falou para o Júnior, para o discípulo. O Júnior era líder de célula. Falou assim: ei, ô presbítero, deixa eu te falar, deixa o Júnior fazer a oração. Ao presbítero: por quê? Porque eu sou presbítero, não sei o que. Eu estou há 10 dias caminhando com vocês. Eu reparei o Júnior, ele era da equipe do Júnior, né? Eu reparei o Júnior. O Júnior, ele pregou a palavra para as pessoas no meio do caminho. O Júnior passava uma mulher, ele baixava a cabeça. O Júnior sempre me motivava pregando a palavra. Você não me deu uma palavra nesses 10 dias. Eu vi você entregando papelzinho e mexendo com as mulheres, pegando o número de telefone de mulher quando tu entregava. Como é que você agora quer orar? Rapaz, a cara daquele homem foi pro chão. Foi pro chão. Ô Júnior, a gente gostaria que você orasse. E o Júnior fez a oração.
Eu fiquei sabendo disso depois, o Júnior contou essa história para mim, e todo mundo contou, quem estava lá, que participou, contou essa história. Olha que tremendo, irmãos. Um jovem que tinha 18 anos de idade, com testemunho íntegro, e um camarada velho de igreja, dando mau testemunho. Ele queria pregar ali e orar, sendo que em 10 dias a vida dele não mostrou, não revelou o caráter de Cristo, não revelou. Então, irmãos, que a nossa vida, como o apóstolo Paulo disse, a nossa vida venha a ser uma carta aberta, para que todos aqueles que passam possam ler a nossa vida. E possam discernir que nossa vida é uma vida de cristão, que nós não venhamos ser falsas testemunhas, mas vamos ser testemunhas verdadeiras. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Só essa parte. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Que a graça de Jesus Cristo possa alcançar a sua vida e possa libertar a sua mente. Olha o que a Bíblia diz. Que as pessoas que não conseguem, não é isso que nós lemos no Provérbios? Praticar a palavra são pessoas que não entenderam a palavra. Eu não quero te julgar nessa manhã, mas eu quero orar junto contigo para que o Espírito Santo de Deus abra teu entendimento e que Jesus possa lançar luz na sua mente para você entender a palavra e começar a botar em prática o que você tem aprendido, se tornando uma mulher mais sábia, se tornando um homem mais generoso, se tornando uma pessoa liberta pelo poder e as pessoas possam ver a transformação. Talvez você esteja nesse ciclo vicioso há muitos anos, como um religioso. Prega a palavra, mas grita com a esposa, bate boca dentro de casa, discute na frente dos filhos, tem problemas sérios. Os teus filhos talvez nem queiram mais ser crente, não queiram ir para a igreja. Sabe o que você faz? Filho meu tem que ir para a igreja, porque até 18 anos quem manda aqui. Você perdeu a influência e agora está usando de poder. Sabe, nesse exato momento agora eu estou falando com vocês, o Jorge Lucas, a Ana Patrícia e a Isabela estão lá no monte orando. Eles foram com os jovens orar. A Isabela acordou 6 horas da manhã, irmão, com medo de perder o horário do monte, ficou aqui acordado. O Jorge Lucas foi da célula. Aí ele ficou lá na casa da Raquel, onde ele dá célula. Mais tarde ele ficou lá batendo papo com o Gustavo, dormiu lá, saiu de lá, chegou aqui 10 para as 7, igual combinado, tá lá no monte orando. Eu vi meus filhos saindo com a biblinha na mão, orando. E eu não obriguei eles, você tem que ir no monte, hein? Eles que me lembraram, pai, amanhã quando o senhor acordar para orar, me acorda para ir para o monte. Isso para mim é um presente. É um presente, porque eu não estou obrigando, olha, se você é filho de pastor, hein? Vai orar no monte, o jovem vai estar lá, você tem que estar lá também. Não, eu nem sabia que tinha monte, eles me lembraram para me acordar amanhã. Sabe o que é isso? Sinto que o papel está sendo desempenhado dentro da minha casa. E os meus filhos têm aprendido a amar a Deus, a amar o Senhor. E isso é maravilhoso, é o maior presente que um pai pode ter. Eu não tenho que obrigar a eles, mas eles estão despertados a amar o Senhor. Irmãos, entenda o seguinte, quando você vai na rua pregar, sabe, outro dia um pastor veio me pedir ajuda, que a família dele estava acabando, que a mulher dele tinha ido embora de casa, que até palavrão o pastor xingou. Aí eu orientei esse pastor, conversei com ele e falei, pastor, ele estava sem igreja, falei, pastor, que ele era pregador itinerante. Falei, pastor, fica aqui com a gente aqui, deixa a gente cuidar de você, cuidar da sua família, restaurar seu casamento, sua família. Ele, que dia que é o culto aqui, apóstolo? Falei, se amanhã tem culto. Aí ele, amém, estou precisando de ajuda mesmo. Na quarta-feira não apareceu. Liguei para ele, e aí, pastor, o senhor ficou de vir, eu quero ajudar o senhor a recuperar sua família, eu sou um pastor. No domingo ele não apareceu. Quando foi na outra semana, eu vi na internet, o culto hoje foi uma bênção no ministério fulano de tal. O fogo desceu. Deus me usou poderosamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Um homem que confessou para mim uma semana antes que xingou palavrão.
que a mulher saiu de casa, bateu boca com a mulher, gritou, não sei mais o que, confusão terrível. Esse que é o problema dos pastores que dão oportunidade de gente para pregar na igreja deles sem conhecer o caráter, a índole, o que está sendo derramado na vida das pessoas, irmão. Que loucura é essa? Como que a pessoa consegue fazer isso? Irmãos, eu vou te falar um negócio. Para mim, só a graça e a misericórdia de Deus para iluminar a mente das pessoas, para as pessoas largar a religiosidade, largar o pecado e viver uma vida de verdade. Irmão, é melhor não ser pastor, é melhor não pregar a palavra e ser crente e só o teu testemunho ganhar só a sua família, do que você ganhar o mundo todo, perder a sua família e perder a alma, a sua alma. Eu não estou falando que tem que parar de pregar não, amado, não é isso não. Eu quero que você tenha respaldo para pregar, que você busque todos os dias se consertar. Caiu no sentido de, eu tive problema com a minha esposa hoje. Se arrependa, faça uma reunião familiar, fala, gente, não podemos mais viver assim, me perdoa, minha esposa, me ajuda. Daqui um mês, brigou com a tua esposa de novo? Senta com ela e fala, amor, nós nos comprometemos a não brigar, mas nós somos crentes. Nossos filhos presenciaram nossa briga, chama os filhos e fala, meus filhos, perdoa, isso não é normal. Olha, nós somos crentes, mas isso aí não é o evangelho verdadeiro. Nos ajudem em oração, meus filhos. Nós queremos ser exemplo para vocês. Os filhos vão pelo menos ver que vocês tentaram ser crentes de verdade, mas não aceitaram a se conformar e viver a mentira. Porque os filhos pensam, nossa lá, eles erram, mas eles se arrependem e se retratam até com a gente. Então eles reconhecem que essa atitude é errada. Mas quando a pessoa tem uma atitude como essa, no outro dia está normal, como se tivesse acontecido nada, não tem um diálogo, não tem nada, daqui a pouco a briga só vai intensificando, e o pai, acabou de brigar, está lá pregando, o filho, gente, então isso tudo é normal. Ou isso tudo é uma farsa, ou é normal, o evangelho é assim mesmo. Irmãos, o que você está fazendo com a sua casa? Você está comendo ovo e está dando picanha para as pessoas. Faz isso não, bota a picanha primeiro dentro da tua casa. Seja praticante da palavra. Eu vou orar contigo para que a palavra de Deus possa entrar na sua vida de verdade. E você possa ser transformado. Eu não quero, irmãos. Sabe? Igual o pastor aqui, eu não citei nome, nem vou citar. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Eu oro para que Deus tenha misericórdia dele. Porque eu ofereci ele ajuda para ele ser curado, transformado, ter um casamento sólido, para quando ele for pregar, ele ter legalidade para ganhar almas para Jesus. Porque a casa dele está salva. Mas a família toda desestruturada, toda esmiuçada, fragmentada. E ele querendo restaurar a vida, sendo que a vida dele está em frangalhos. Irmãos, que incoerência, que loucura isso, que tolice isso. A Bíblia chama isso de falsa testemunha. Tem aqueles que dão testemunhos falsos e tem aqueles que são falsas testemunhas. Eles querem testemunhar um evangelho que eles não vivem. Apóstolo, o que eu faço então? Paro de pregar? Não. Só se arrepende. E fala, Deus, a partir de hoje eu quero viver o evangelho, eu quero viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos clamar pela misericórdia de Deus hoje, irmãos? Porque um dia, irmãos, eu também errei. Um dia eu cometi erros terríveis como líder, como pastor. Mas o Espírito Santo falou, até quando você vai ser religioso desse jeito? Até quando? E eu me arrependi, eu e minha esposa nos arrependemos. Falamos, amor, vamos viver o evangelho como deve ser vivido. Não tinha pecado, essas coisas grosseiras dentro da nossa casa. Mas nós não éramos excelentes como nós somos hoje. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento excelente, uma família excelente, filhos. Mas sabe, aquilo que você pensa assim, meu Deus, não está completo o meu testemunho? Não está completo? Eu preciso avançar. Deus colocou essa inconformidade no meu coração e no coração da minha esposa. E houve entendimento. Eu não posso me conformar em ser uma falsa testemunha do evangelho. Gente, isso é muito incoerente. Eu estou falando de testemunho agora. Imagina aqueles que estão em pecado, irmão. Como que a pessoa não tem temor, irmão, de subir no altar para pregar? Acabou de assistir um vídeo de pornografia. E ele só para pregar, irmãos. Será que essa pessoa não perdeu a noção de que Deus existe, que Deus é real? Gente, é muita sonolência espiritual, é muita frieza espiritual.
Que o Senhor tenha misericórdia na tua vida. Se você estiver nessa condição hoje, se você estiver ouvindo isso, que o Senhor tenha misericórdia na sua vida. Irmãos, Deus é real. Deus está te vendo. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e maus. Mesmo que o teu coração tenha esfriado espiritualmente, mas isso não significa que Deus não exista, que Deus não está te vendo, irmãos. Deus te deu um cérebro. Irmãos, entenda, Ele é real. Irmãos, ai daquele que trouxer escândalo para o Evangelho, é melhor lançar, irmão. Eu falo isso com temor, eu peço a dependência de Deus todos os dias. Eu não estou aqui me colocando numa posição de julgador de ninguém, não. Eu peço a Deus misericórdia pela minha vida. Todos os dias eu falo, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a reter o testemunho, coloca temor no meu coração. Não falo isso com vaidade no meu coração, não falo isso com orgulho não, irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim também. Que nunca eu vinha me tornar uma pessoa tão fria ao ponto de subir no altar para pregar. As pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, o público que Deus colocou para eu cuidar, as ovelhas, estão acreditando que eu sou real no meu discurso, eu sou um mentiroso, irmão. Longe de mim, irmãos, uma farsa como essa. Irmão, Deus não te chamou para viver, falar a verdade como se fosse mentira, não. Mas falar a verdade como a verdade, porque a verdade é a verdade. Deus não te chamou para ser condutor da verdade, Deus te chamou para viver a verdade, amado. Você vai viver a vontade do Senhor. Você não vai ser mais uma tola que destrói sua casa com as tuas palavras, com agressividade, não. Deus vai gerar arrependimento no teu coração e sabedoria. Você vai guardar sua boca, tu vai fechar tua boca. Tu só vai orar e deixar Deus fazer na sua vida. Tu vai confiar em Deus. Espírito Santo de Deus, gera o temor no coração dos teus filhos para praticarem a tua palavra. Que o Senhor venha derramar hoje uma identidade espiritual. Que os teus filhos venham sair dessa live hoje com uma identidade espiritual. Que eles venham sair, Senhor, entendendo a tua palavra, entendendo, Pai. Porque eles não obedecem, porque talvez não entendam, Senhor. Lança a luz ao entendimento deles. Tira a religiosidade. Tira todo péssimo testemunho de dentro de casa hoje, em nome de Jesus, Pai. Como que um filho pode se tornar crente com a mãe gritando, xingando palavrão dentro de casa, Deus? Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Coloca o Evangelho de Jesus Cristo dentro dessa casa, Jesus, de verdade. Para que filhos não venham crescer com o coração duro e resistente à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. O verdadeiro Evangelho, Senhor. O verdadeiro Evangelho dentro das famílias gera arrependimento, gera cura e transformação em nome de Jesus. Eu te peço a misericórdia do Senhor, Pai, para cada homem que hoje está afastado do caminho do Senhor por causa de testemunho falso da família. Traga eles de volta, Senhor, e revela o verdadeiro Evangelho para essa pessoa. Dê uma oportunidade para ele de conhecer o verdadeiro Evangelho. Se manifesta na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquece o coração, se revela, Pai, poderosamente. Limpa a eira. Assim como o cavalo no estábulo, o estábulo é limpo. Também, Senhor, como diz a Tua palavra, o boi traz a prosperidade. Que eles possam limpar o ambiente para que possa ser um ambiente de prosperidade, para a Tua palavra prosperar, para crescer, para avançar, Senhor, como diz o Teu Provérbios. Palavras de sabedoria, de entendimento. Arranca a tolice, Senhor. Que a Tua palavra venha tornar essa mulher sábia, esse homem sábio. Uma sabedoria que vem do céu, Senhor. Sabedoria para lidar com os filhos. Sabedoria para lidar com o marido, com a esposa. Sabedoria para lidar com os discípulos. Sabedoria, Senhor. Que a Tua palavra venha afetar a vida dos Teus filhos. Tua boa, agradável e perfeita palavra, vontade, Senhor. Espírito Santo, toca, que a Tua presença possa vir de encontro, mudando a história dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe. Fechamos essa semana com a palavra. Começamos com a palavra, fechamos com a palavra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Até domingo, os membros da nossa igreja, você que não está em igreja nenhuma, está afastado do caminho do Senhor, culto domingo, 18h30, na marcha em Nova Iguaçu, nas outras marchas em outros municípios. Em nome de Jesus, esperamos, aguardamos vocês. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com Deus.